Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Amém. Grande Criador, como sempre, nós precisamos de Ti. Não há como pregar a Sua palavra unicamente com a sabedoria, o entendimento humano. Nós dependemos da unção e da inspiração do Espírito Santo. Porque esta palavra é tão poderosa e neste dia final o seu profeta diz que teria que ser restaurada a verdadeira deidade entre o seu povo. E nós estamos aqui para ouvir estas verdades que o seu profeta pregou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, nós temos aí, como sempre, dar um título para ajudar as pessoas e até ajuda o pregador também, que o pregador prega em torno daquele assunto, né? O nome humano de Deus. As pessoas sempre ficavam esperando um nome diferente, porque Deus se manifesta e eles pensam que teria que ser um nome totalmente diferente dos humanos. Deus, quando é humano, ele toma nome igual a nós mesmos. Do jeito que você recebe nome, Deus também recebe. Do jeito que você nasce, Deus também nasce. Só foi por obra do Espírito Santo. Essa é a diferença, porque ele tinha que dar o exemplo para nós do novo nascimento. Ele nasceu do Espírito Santo, obra do Espírito Santo, e para você, para nós, vermos o reino do céu, tem que nascer também do Espírito Santo. Você tem que nascer de novo. Quer dizer, esse nascimento do João, da Maria, essa mistura que nós temos aqui da terra, não vai para o céu. Não leva ao céu. Tem que nascer direto de Deus. Para ir para Deus, tem que nascer de Deus. Certo? Então, é bom nós pensarmos nisso. E há dias eu estava pensando em falar sobre estas coisas. A gente tem talvez um título, alguma coisa para entregar e fica aguardando a hora certa daquilo. Tem hora que pensa que tem que pregar uma mensagem de trovões, o trovão está em ensinar famílias, filhos. Vamos abrir os selos é você conhecer a deidade, o que é Deus, um só Deus. Tem que conhecer. Eu estou pregando isto porque, juntamente com a terceira etapa, ela veio com gêmeos. Talvez você não sabia disso. Mas a terceira etapa veio com gêmeos também. A terceira etapa veio com o Cordeiro saindo do trono e veio com um gêmeo ao lado, dizendo que a deidade era o Pai maior que o Filho. Isso era um gêmeo que nasceu. Eu lembro muito bem do tempo que eu comecei a pregar e eu me afeiçoei na mensagem de um irmão que estava pregando também, parecendo que era a terceira etapa. E depois de anos eu fui descobrir que eram gêmeos, que nasceu junto com o meu ministério. Não nasceu em Franca, certo? Nasceu no mesmo tempo. No mesmo tempo. E comeu um pouquinho conosco, e nós comemos com ele, mas não deu para prosseguir, porque eram os gêmeos chamado dualidade. A dualidade é a diferença do Pai e o Filho. A diferença.
Agora, você não encontra nenhuma mensagem pregada por William Branham dizendo a diferença do pai e o filho. Você encontra nesses gêmeos. Agora, eu digo no Brasil, porque essa doutrina já veio da América, já estava na América do Norte há muito tempo, a doutrina desta dualidade. Eles não gostam que diz dualidade, mas eles pregam a diferença do pai e do filho. Então, se tem diferença, porque um é maior que o outro, um é poderoso, o outro é fraco. Então, tem uma diferença para eles. E para nós não tem diferença. Para nós, eu vejo claramente o que o irmão Branham ensinou do pai e o filho. Existe, o pai tem um filho? Tem. Certo? O pai tem um filho. Tem. Qual é o filho? Aí está. Você conhece e o seu nome será Jesus. Esse é o filho. O filho não é eterno, diz o irmão Branham. O filho nasce, o filho morre, então não é eterno. Mas o filho é a manifestação do pai. Se você quiser ver o pai, você tem que olhar no filho. Talvez teria que ser diferente. Se você quisesse conhecer o filho, olhava no pai, mas não. Se você quiser conhecer o pai, tem que olhar no filho. Porque o filho é a pessoa do pai. O filho é o corpo, é o tabernáculo do pai. Então é ali onde se vê. Então vocês notam que nós estamos aqui voltando, talvez há 40 anos atrás, para falar de deidade, quando a deidade foi explicada aqui no Brasil, mas foi explicada muitas vezes com o nome de unicidade. E não é unicidade. Eu mesmo no início usava esta palavra sem saber o significado completo da palavra, e depois a gente viu que não era isto, só o significado da palavra, então não era a unicidade. Irmão Branham chamou de unidade e deidade, e não unicidade. Unicidade é aquele que é único em si mesmo, é que é como o seu dedo. Então você tem que ver ele, se não pode ver ele como o seu dedo, também não pode ver ele como dois dedos, como o pai e o filho separados. Você não pode ver ele como único em si mesmo, porque ele, que é espírito, se fez carne. Ele veio numa carne. Então você tem que ver o pai unicamente no filho. Não tem outro lugar para ver. E quando você vê o filho, você está vendo o pai. Isso é Jesus que falou e não tem discussão, certo? Não tem discussão. Qualquer outra coisa diferente não foi o William Branham que pregou. Eu estou com uma mensagem, eu sempre digo para o povo, se vocês querem saber sobre casamento e divórcio, leia Casamento e Divórcio. Você quer saber sobre a semente da serpente? Leia a mensagem Semente da Serpente. Você quer saber sobre a deidade? Leia a Revelação de Jesus Cristo, que é o primeiro livro das eras da igreja. Se você quer saber disso, porque cada um desses livros está já ensinando o que você quer saber. Eu preciso conhecer sobre divórcio? Vai em Casamento e Divórcio. Está tudo já exemplificado na mensagem do profeta. É por isso que eu pensei em falar o nome humano de Deus, porque eu tenho que passar pela deidade. Você não conheceria Deus se você não o visse. E ninguém jamais viu a Deus. Certo? Ninguém jamais viu a Deus. Se você quiser ver a Deus, você tem que olhar no Filho. O Filho unigênito, foi quem manifestou este Deus. Porque ninguém pode vê-lo porque ele é Espírito. Então eu quero me diferir das pessoas que querem mostrar que existe uma pessoa do Pai e uma pessoa do Filho. E por falta de revelação na própria mensagem do irmão Branham, por falta de revelação. Porque assim como a Bíblia, por falta de revelação, nós temos os trinitarianos, que creem em três,
Temos os testemunhos de Jeová, que crê em dois. Temos os unicistas, que crê só Jesus. E tem nós da mensagem, que crê na deidade, que é o Pai no Filho. Você nunca pode perder isso de vista. O Pai é Espírito. Então você não vê Ele na terra, no céu, lugar nenhum você vai ver Ele. Você só vai ver Ele no Filho. O Filho é a imagem do Deus invisível, certo? É naquela imagem que você vê. É só olhar no Filho para você ver o Pai. E o próprio São João diz que quem tem o Filho tem o Pai. É importante isso. Não é tanto aquele que tem o Pai tem o Filho, é quem tem o Filho tem o Pai. Porque o Filho é que você vê e o Pai está dentro do Filho. É como você está vendo aqui, eu estou falando, mas você não está vendo meu espírito. Mas você sabe que eu tenho um espírito porque eu estou movimentando, eu estou falando. Então isso prova que eu tenho um espírito. Se eu não tivesse um espírito, então eu não poderia falar, não poderia mover, porque é o espírito que faz mover. Você tem que pensar, diz o profeta, você pensa com seu espírito. Então é aqui que você vem pensar. Você fala, usa a boca, mas se não pensou, então não sai. Certo? Você tem que pensar naquilo para expressar. Agora, isso para mim é tão importante como a revelação dos trovões. A deidade para mim é tão importante como o novo nome. E eu vou te mostrar que ela é tão importante porque até o novo nome está na deidade. Certo? Você vê Deus mudando-se, Deus em morfe, cada vez que Deus opera, Ele está operando num corpo, então ali você é obrigado a ver Deus. Você não pode ver Deus em outro lugar. Vamos começar aqui para eu ter um tempo desta explicação. Irmão Brana diz no parágrafo 178 e 179, o único lugar provido por Deus para adoração. O final do 178, esta é a tradução de Goiânia, aquela primeira tradução. Ele diz, o nome de Deus não é metodista. O nome de Deus não é pentecostal. O nome de Deus não é batista. O nome de Deus não é católico. Eu quero aumentar um pouquinho aqui. O nome de Deus não é tabernáculo da fé. Não é tabernáculo Brana. Certo? O nome de Deus. Então, aparte-se da porta. Vem, 179. É no lugar que eu escolho para pôr meu nome. Agora, não há nenhum outro lugar na Bíblia onde Deus haja posto seu nome, senão em Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus. Quem tem tomado o nome de Deus, o nome humano de Deus. O Filho toma o nome humano de Deus. Bom, o Filho leva o nome do Pai. Isto é claro. E não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Não importa o dos metodistas, batistas, presbiterianos, catequistas, ou o que você queira fazer. É somente por meio do nome de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará. E eu já pregava isso desde o início, que se o Pai é uma pessoa, e ele não é a pessoa do Filho, ele vai ter que dobrar diante do Filho? Todo joelho se dobrará, no céu e na terra. Se ele fosse o joelho de Cristo, de Jesus, o joelho do Filho, é o joelho do Pai. A cabeça do Filho é a cabeça do Pai. O corpo do Filho é o corpo do Pai. Porque Deus não tem outro corpo. Ele se manifestou no seu corpo. E para começar, se o corpo do Filho Jesus não é o corpo do Pai, então nós fomos salvos pelo Filho e o Pai
o que teve a ver com esta salvação. Porque se tem diferença de um com o outro. Vocês estão me entendendo? O corpo do filho era o corpo do pai, porque o pai não pode sangrar porque o pai é espírito, mas o pai tem um corpo, que é o filho. E aquele corpo, o pai, que é o Espírito Santo, sangrou para poder me comprar e te comprar. Você não foi comprado pelo sangue do filho. Você foi comprado pelo sangue do Espírito Santo. Isso é o que a gente lê na Bíblia. Atos 20, 28, não é? Fomos comprados pelo sangue. O Espírito Santo nos comprou com o seu próprio sangue. Quando é que o Espírito Santo tem sangue? Se ele comprou com o seu próprio sangue, porque o corpo do Filho era o corpo do Espírito Santo, era o corpo do Pai. Se for diferente, então nós fomos comprados pelo corpo de um e o outro não tem nada a ver com aquela salvação. Enquanto que o irmão Brana diz, a salvação é do Senhor. E qual é este Senhor? Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, o Senhor. Na cidade de Davi não nasceu Jesus. Vamos pensar nisso aí, porque nós temos que chegar lá. Nasceu Cristo. Mas 8 dias mais tarde, quando ele foi circuncidado, aí puseram o nome nele. O menino pode nascer, e você diz, o outro pergunta, qual o nome? Eu ainda não arrumei ainda. Não é assim? Tem hora que a gente atrasa. Tem hora que você tem um nome já guardado, mas aquele nome que os outros querem conhecer. E você talvez não tenha aquele nome na hora. Outras vezes você já tem aquele nome guardado. Já até marcou, meu filho vai chamar fulano de tal. Bom, deixa de colocar nome de artista no filho, porque vai te dar problema mais tarde. Ele vai ter vontade de ser artista. Você gosta de nome artístico? Tem uns nomes que é muito bonito. Aí você põe no filho, mais tarde ele quer ser um artista. O irmão Brando disse que o nome te influencia. Tem uma influência no nome. Então é melhor colocar o nome bíblico e procurar o certo. Daqui a pouco vai pôr Jezabel, não está bom. Laodiceia também não é bom colocar. Talvez você já tenha quem chama Laodiceia, né? Mas não é bom. É nome de igreja, igreja morna. Jezabel era o nome de uma mulher que não era de Deus. Não, mas está na Bíblia, então não é tudo que está na Bíblia que você põe nome no filho. Você vai pôr o nome de Judas no seu filho. Aí não é bom. Mas o meu ainda quer ser Judas Iscariote. Pronto. Aí você estragou tudo. Coitadinho do menino, certo? Então você já está dando uma sina ruim para a criança. O nome de irmão Brana tem um significado. Mas se ninguém falasse o nome, quando a criança nasceu, ele nasceu o Cristo. E esse não é o nome humano. Mas ele tinha que ter um nome humano pelo qual ele fosse conhecido entre os homens. 8 dias mais tarde, na hora de circuncidar a criança, lhe colocaram o nome de Jesus, como havia sido já anunciado pelo anjo. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Mas guarde bem, quando ele nasceu? Quando eu nasci, pode que meu pai e minha mãe já tivessem o nome. Mas quando eu nasci, eu não nasci Osmar. Eu nasci um Rodrigues. Ou Costa. O meu ali é bem conhecido. Talvez eu já tenha de 2, é um Rodrigues Costa. Eu nasci um Costa. Sou da família Costa. Mas aí me puseram o nome de Osmar. Mas eu já nasci, quando eu nasci eu já tinha um nome. Deus, quando veio na terra, ele já tinha um nome. Antes do 8º dia, ele já tinha um nome. Antes do anjo dizer o seu nome será Jesus, que é o humano, ele já tinha um nome. É Cristo.
Hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, olha, isso é tão forte, Cristo o Senhor. Quantos senhores há? Não só? Nasceu Cristo o Senhor. Isso daí você sabe, aí pastor, eu conheço isso daí, então mas talvez você seja o jovem rico. Você conhece isso daí? Já foi ensinado desde o início da mensagem. E você precisa penetrar mesmo nisto para você conhecer a revelação da deidade, para depois você conhecer a revelação do novo nome. Porque você conhecendo a revelação da deidade, não será difícil para você conhecer o novo nome. Porque a deidade tem um nome. E a deidade no amanhecer teve um nome humano, Jesus. E a deidade no entardecer também tem um nome humano, William. E aí? Vocês viram? Tem um nome humano. Mas quando nasce, já nasce com o nome do Pai. Quando Cristo nasceu aqui, ele já nasceu com o nome do Pai, Cristo, quer dizer, Deus, o ser ungido. Não foi um homem natural como eu e você. Nasceu o Cristo, um ser ungido. Já nasceu. Sem consórcio de homem algum. Sem usar o óvulo de Maria. Foi tudo de Deus. Aquele menino que nasceu foi tudo de Deus. Eu não sei se vocês lembram que lá no início da mensagem nós tínhamos certos folhetinhos aí que dizia que era de Maria. Depois de uns anos, que essa é a doutrina da Igreja Católica, natureza de José, Maria, aí depois ia gerar um Jesus. Então, essa é uma natureza que vem da Igreja Católica, uma doutrina que vem de lá. Mas quando nós tomamos a mensagem do irmão Branham, parece que é a mensagem unidade, ele deixou claro que o óvulo foi Deus quem criou. Então não foi Maria, foi Deus que criou e deu para Maria. É assim. Por isso, aquele ser ungido que nasceu era Deus aqui na terra. Foi tudo obra de Deus. Veio William Branham dizer, ele não era judeu e nem gentil. Ele era Deus. Certo? Amém. Vamos acompanhar mais alguma coisa na mensagem, o intervalo, para nós estudar aqui sobre esta parte, para mim chegar onde eu quero. Eu quero ler o intervalo 71, 72, 73. Uma parte de cada parágrafo. Então, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a Virgem. E a verdade é que Jesus não foi judeu nem gentil. Jesus era Deus. Exatamente. Agora, você tem que guardar que Jesus, como filho, ele não era o Deus Filho. Ele era filho de Deus. Vamos aprendendo aqui. Seu sangue não veio por um ato sexual, mas foi sangue criado, sangue santo criado por Deus. Não somos salvos por sangue judeu, nem sangue gentil. Irmãos, desprezar o filho e dizer que ele é menos que o pai, em certos pontos, você vai ver na deidade, principalmente na deidade, você desprezar e não saber que ele é a revelação do próprio Deus, a manifestação do próprio Deus, você estará fazendo ele inferior a Deus. Irmão Branham diz que isso está errado. Está aqui na mensagem. Não somos salvos por sangue judeu nem sangue gentil, somos salvos pelo sangue de Deus, assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda. Bom, se o pai é uma pessoa, o que o filho teria que ser? A segunda. Então vocês veem que essa doutrina nasceu gêmeo com a revelação que nós tivemos. Ela veio gêmeo. E ela veio ensinando dualidade.
E quando tivemos a revelação, ele saiu do trono. O que saiu do trono é o que nasceu, é o que morreu, é o que derramou no Pentecoste, é o que veio no tempo de William Branham, é o que está em nós. É o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não era a segunda. Eles dizem, não são dois. Há uma diferença do pai e o filho, a diferença que eu vejo no pai e no filho é que o pai é espírito e o filho é carne. É a única diferença pregada por William Branham. E como o filho ele não é eterno, e o pai é eterno porque é espírito. É isso que você tem que ver. Mas quando uniu o espírito com aquela carne, com aquele corpo, mostrou para nós Emanuel, Deus conosco. Isaías 9:6. Isaías 7:14. Estava tudo ali, um menino que nasceu. Certo? Aí o irmão Branham vem e diz assim, ele não era a segunda, terceira, nem quarta pessoa, mas a única, guarda isso também, a única pessoa. Quer dizer, não existe outra pessoa além de Jesus. Não tem outra pessoa. Se você lê na Bíblia com respeito, Deus ter olhos, ter cabelo, ter cabeça, ter mãos, ter pés, ter coração, Deus falar, você tem que saber que no Velho Testamento ele era uma teofania, no Novo Testamento aquela teofania converteu-se em Jesus Cristo. Aí você pode vê-lo em Jesus Cristo. Amém? Ele não era a segunda, terceira, nem quarta pessoa, mas a única pessoa. Quero que você guarde isso bem, porque se é a única pessoa, como que pode ter um outro? Ele é a única pessoa. Então você vê o Pai no Filho, naquela pessoa, porque aquela pessoa é a pessoa do Pai. É o corpo no qual tinha que sangrar para poder me comprar, para te comprar, porque nós não fomos comprados por sangue humano. Não foi sangue humano que foi vertido por nós. Não foi sangue de sexo que foi vertido por nós. Nós fomos comprados pelo sangue de Deus. O sangue de Deus é o corpo de Deus. Se o corpo de Jesus, o Filho, não é o corpo de Deus, então fomos salvos por um e o outro que tem a ver com o assunto. Porque o que nos salvou foi o sangue. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira, nem quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele era Deus Emanuel. A deidade é tão simples, só de você ver assim, é Deus Emanuel, não tem outro. Emanuel é Deus em carne. Deus desceu de sua glória e se revelou. Eu sei que a doutrina da dualidade deveria dizer, o Filho desceu da sua glória. Mas William Branham prega é assim, Deus desceu da sua glória e se revelou. Deus foi quem desceu. Não é o Filho que desceu. Não é o Filho que desceu do céu. Oh, mas eu tenho Bíblia para isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí você já vê. Se é o Filho unigênito, eu não sou filho nem você. Porque é o Filho único. Ele deu o seu Filho unigênito. Era o corpo de Deus, é o único. Não existe outro. Deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o seu corpo. Para que todo aquele que crê nele crê, tem vida eterna. Tem que crer nele. Então, é o corpo do Espírito Santo. Isso é Deus. Deus, você tem que ver Deus como nós somos. Você está vendo duas pessoas aqui? Eu poderia até ser a pessoa do Espírito, que está aqui, é inteligente, fala, mas aqui tem o humano, que tem as cordas vocais, que posso enxergar, o humano. Então o meu Espírito está usando esse corpo. Esse corpo aqui não é de outro, esse corpo aqui é do meu Espírito. O corpo de Jesus não era de outro, é o corpo do Pai. Era o corpo do Espírito Santo. Era a forma onde você via Deus. Que se você ver Deus, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, você não pode vê-lo. Agora, se ele tem uma forma, tudo era sem forma e vazia, desde o princípio.
E Deus mesmo fez uma maneira de nós o vermos, para ter uma forma de nós podermos o ver, tocar nele, conversar com ele. Deus veio aqui e se tornou um de nós. Amém. Deixa eu prosseguir, meu Deus do céu. Como amo essa poesia. Aí o 72, é o intervalo que eu estou lendo. Esse foi o que cumpriu com o requisito. A graça de Deus produziu a pessoa de Jesus Cristo. Agora encontramos neste livro que Deus ampliou sua tenda. Veio de ser Deus para ser um homem. Ele ampliou a sua tenda. Ele é Deus, ele veio de ser Deus. Eu quero ser um homem. Aí ele se limitou aqui num homem, na terra. Deus sendo um homem. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem. Você tem que guardar o que o irmão Branco diz. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso. Espírito que enche os céus e a terra. Jeremias 23, 23 e 24. Ele é o Espírito que enche os céus e a terra. Ele mudou e se fez um homem para tomar a forma de homem, para poder morrer e assim redimir a linhagem humana. E na expressão do irmão Brana, na era de Esmirna, creio que é a era de Esmirna, ele diz Jeová nascendo, Jeová brincando como menino, Jeová na carpintaria, Jeová orando e nada acontecendo. Depois Jeová morria. É porque é o corpo que estava morrendo. E eu estou certo que aquele Jeová, o Espírito, não pode morrer. Mas o corpo daquele Jeová era o Jeová. Era o corpo morrendo. Não pode ser outro, senão eu fui salvo pelo sangue de um e outro que tem a honra. É o mesmo Deus. É o corpo de Deus. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem e tomar a forma de homem para poder morrer e assim redimir a linhagem humana. Espere você até quando lhe vejamos, sabendo que não há nenhum digno. Eu mesmo, não tem nenhum digno. Quem é digno de tomar o livro? É só ele, o Cordeiro. Mas o Cordeiro é que Deus fez Cordeiro. Deus é o Cordeiro, Deus é o profeta, Deus é o Filho. E o profeta diz, mas é um só. Isso é o que William Branham ensina. 73 do intervalo. Agora encontramos que a palavra redentor vem da palavra hebreia Goel. Essa pessoa, o Goel, era uma pessoa que podia cumprir com os requisitos da redenção. Tinha que ser uma pessoa com habilidade de redimir. Eu te pergunto, qual homem podia nos redimir? Qual filho podia nos redimir? Eu tenho que ficar repetindo certas coisas aqui para vocês, mas, como diz o irmão Brana, é segurança para vós. Paulo também falou isso. É segurança para vós. Qual filho poderia nos redimir? Qual anjo que é melhor do que eu e que poderia me redimir? Nenhum. Qual arcanjo que é melhor que nós, mas não pode nos redimir? Qual filho poderia nos redimir? Se não fosse o Filho de Deus, que era o corpo de Deus, para verter seu sangue e nos comprar. Quem poderia nos redimir? Vou repetir isso. O parágrafo 100. A revelação de Jesus Cristo. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou, a glória de que o filho, Adão, se havia perdido, mandou Deus a um anjo. Mandou a um filho? Mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. E você vê Deus vindo lá no Éden, mas ele não veio naquela hora para redimir o filho perdido. Ele deu um substituto do filho. Ele deu o cordeiro. Mas depois ele veio em Cristo, no Filho, para poder redimir a raça humana. Ele, no primeiro Adão, você vê que o primeiro Adão falhou, caiu. Mas Deus teve que vir no segundo Adão para poder redimir. Aí ele redimiu o primeiro Adão. Nós estávamos caídos no primeiro Adão. Cristo veio nos redimiu aquele primeiro Adão. E quando ele redimiu aquele primeiro Adão, ele intercedeu por ele. 7 eras da igreja.
e agora no século 20, ele veio revelar ao povo, que é exatamente o povo deste segundo Adão, o povo de Cristo, e veio devolver para nós o que o primeiro Adão perdeu. Isso aqui é tão bonito, nós perdemos tudo em Adão. Jesus restituiu tudo isso para nós. E Brana nos deu tudo isso. Mas espera, por quê? É porque não podia, Jesus não podia, diz o irmão Brana, nos redimir lá no Calvário. Ele é o nosso Redentor. Ele se apresentou como tal, mas aqui no final da era. Eu sou o que morri por você. Eu sou o seu Redentor. Porque agora ele podia se apresentar, porque ele tinha que sair do trono quando o último eleito entrasse, para ele revelar o livro que Adão tinha perdido. Ele redimiu os nomes no livro com o seu sangue, o sangue de Deus. Ele redimiu, ele pagou o preço, ele comprou. Mas agora ele tinha que vir para poder fazer a leitura dos nomes, as chamadas dos nomes. E ele tinha que vir nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão, é tão interessante 3 homens que eu poderia falar para vocês. É interessante Adão, é interessante Jesus e é interessante Brana. Nós temos 3 homens importantes. Um homem que foi feito à imagem de Deus, caiu. O outro, Deus feito à imagem do homem, redimiu. O primeiro homem, caído na imagem de Deus, ele redimiu. E o terceiro homem, Brana, veio e devolveu o livro para nós. Antes de devolver o livro para nós, aquele cordeiro que tinha morrido teve que pegar o livro, converter em leão e dar o livro que ele já tinha conquistado, os direitos que foram perdidos por Adão. Ele conquistou todos os direitos. Agora ele tinha que dar para uma pessoa. Ninguém podia pegar. Lutero não podia pegar esse livro. Wesley não podia pegar. Os pentecostais não podiam pegar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então Deus desceu, e antes de Deus descer e dar o livro na mão de William Brana, Deus deu visão para ele primeiro da espada caindo do céu, a espada do rei, e cabendo somente na mão de William Brana. E ele diz, esse livro, mais tarde foi nos revelado que é a palavra de Deus. Então você tem tudo restituído aqui agora. Tudo está com você. O primeiro homem que pecou, e você ainda está no corpo do primeiro homem que pecou. O segundo homem, Deus em carne, que te redimiu. Você está vivendo agora neste segundo homem que te redimiu. Você está vivendo a vida cristã, a vida de fé, a vida de amor, a vida consagrada. Você está vivendo nesse segundo homem, no segundo Adão, chamado pelo apóstolo São Paulo, que nos redimiu. E nesse terceiro homem agora, veio e Deus diz, Deus sempre tem que usar um homem. Se um homem pecou, Deus vem num homem e redime, e Deus vem no outro e dá para nós os direitos que o primeiro perdeu. Aleluia. Isso é tão bom, se você toma tudo isto, foi o que a redenção, o livro da redenção que estava perdido, e voltou para a mão, perdido por Adão, voltou para a mão do Pai, e o Pai teve que se encarnar, porque outro não podia nos salvar, não tinha anjo, não tinha arcanjo que pudesse nos salvar, não tinha ninguém que pudesse nos salvar. Deus se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. E agora ele vem para devolver o livro para nós. E foi por isso que Brana disse para a natureza, para. Foi por isso, porque o primeiro homem tinha esse poder de parar a natureza. Deus estava refletido naquele primeiro homem. E agora ele mostrou quando o livro vem para a mão do homem outra vez. O terceiro homem toma esse livro e cria, haja esquilo. Espera lá, mas era Deus que está criando, porque só Deus é o Criador. Sempre foi Deus o Criador. É o Deus o Criador, mas no homem. É Deus Salvador, mas no homem. E é Deus Criador, mas no homem. É Deus revelador, mas no homem. Amém? Amém. Aleluia. Isso daqui é muito bom. Deixa eu prosseguir para mim ver até onde eu chego. Deus, o Criador dos Espíritos, desceu e se fez nosso parente,
Quando se fez homem, olha o que ele está dizendo, Deus, não o Filho, Deus, o Criador dos Espíritos, desceu e se fez nosso parente. Deus se fez nosso parente. Quando Deus veio em Jesus, no Filho, ele era nosso parente. Tudo igual a nós. Cansava, chorava, ria. Ria é muito pouco. Ele não veio tanto para rir, ele veio mais para chorar. Carregar nossos pecados, nossas dores. Ele era um homem de dores. E agora, como que ele está em mim e em você? Irmãos, nós não podemos viver aqui como pessoas desprovidas. Nós estamos com o livro na mão que Adão perdeu, que Cristo restituiu, venceu, intercedeu, e agora vem com o livro aberto, diz, ninguém podia olhar para esse livro porque os nomes estavam escritos ali dentro, mas ninguém sabia o que era, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o próprio anjo forte desceu do céu já com o livrinho aberto, já o trabalho está encerrado, está terminado, o último eleito entrou, pega o livro aí agora, está aberto, prega isso daí para o povo agora, entrega para eles, faz uma chamada, vê se eles tem os seus nomes aí. E quando você escuta esta pregação da terceira puxada, esta mensagem revelada, que é os trovões dentro dos 7 selos que foram revelados, isso é uma chamada de nome. Se você não entende, você fica assim. Mas por que fulano está saindo? O que está acontecendo com aquele ali? O que acontece com o outro? Está ouvindo. Eles estão ouvindo. E estão caminhando para a palavra. O outro não está ouvindo. Você já viu gente na mensagem que não ouve. Eles têm boca, mas não fala dos trovões. Eles têm ouvido, mas não ouve a revelação dos selos, do novo nome, dos trovões. Eles têm. Amém. Vamos aqui. Estou terminando esta parte. Quando se fez homem para então tomar sobre si nossos pecados e pagar o preço e assim redimir-nos de novo a Deus. Ali está o Redentor. Amém? O Redentor é Cristo. Este é o nosso Redentor. Vamos ver aqui. Mas nem comecei. Que é isso? Meu Deus do céu, eu não comecei ainda. 42 do intervalo, 42 ofícios, o 40 e 42 e 21, ofícios da mesma pessoa. Quer que você guarde isso? Mesma pessoa. Que se tem 3 pessoas na divindade, conforme diz os pentecostais, dizem que tem 2, o Pai diferente do Filho. A diferença do Pai e do Filho. Dizem os gêmeos dentro da mensagem também. Essa mensagem da terceira etapa veio com gêmeos também. Certo? Houve gêmeos lá no Éden. Caim e Abel. Houve gêmeos. Jacó e Esaú. Houve gêmeos. Jesus e Judas. Houve gêmeos nos dias do irmão Branham. E aqueles que nasceram junto com ele, com a sua mensagem, muitas vezes unicista, querendo mostrar um só Deus, mas o verdadeiro era quem pregava, era Branham. Houve gêmeos agora, quando a terceira etapa foi manifestada, apareceu uma suposta deidade chamando a diferença do Pai e do Filho, como se fosse 2 pessoas, como se fosse 2 homens, como se o Pai fosse maior do que Jesus. E você foi salvo por Jesus, aí você não sabe o que fazer. Eu fui salvo por Jesus e o Pai é maior que ele. Então o que o Pai é meu? Meu avô? Dá para pensar nisso? Aleluia. Vamos mais um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou ser preciso usar ao menos mais uns minutinhos para vocês. O intervalo? Não é o intervalo que eu tenho que ler aqui, não. É a revelação de Jesus Cristo. Por isso que eu estou envolvido aqui. A revelação de Jesus Cristo. 42. Eu quero te dar a mensagem, porque a mensagem vai melhor, para te alimentar. Esse daqui é
é pão da vida para nós. Amém? Você tem o pão da vida, o alimento de vida eterna que Deus alimenta os seus filhos. Jesus não era a segunda pessoa. Jesus diz, eu e o Pai somos um. É o 28. 28 da revelação de Jesus Cristo. É simples, você sabe que é assim. Mas está escrito assim, Deus, o Pai, ele começou assim. Quem foi o Pai de Jesus? Mateus 1,18 diz que achou-se ter concebido do Espírito Santo. Porém, Jesus mesmo disse que Deus era seu Pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, fazem ao Pai e ao Espírito um. Porque é Espírito. Porque não diz Deus Filho? Porque o Filho é carne, é que tem que morrer. Certo? Então não pode dizer Deus Filho e Filho eterno. Irmão Brana ensina isso daqui também. Não pode dizer. Então a forma de expressar é que tem que saber também expressar. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos, estes termos fazem ao Pai e ao Espírito um. E em verdade são um. De outra maneira, Jesus teve dois pais. Porém, note que Jesus disse que ele e seu Pai eram um, não dois. Isso produz um Deus. Então, se ele e o Pai eram um, que jeito que era um? Porque o Pai é Espírito e o Filho é carne. O Pai, vindo naquela carne, mostrou que é um Deus. Você não pode ter um pai à parte e um filho daqui para você dizer, esse filho aqui, ele é menos, ele é menor que Deus. Como corpo, você sabe. Ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. É o corpo, é a carne. E qual que é maior em você? Sua carne ou seu espírito? Seu espírito. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai, isso vá para o Pai vou voltar à condição de origem. Mas enquanto eu estou aqui neste corpo, eu sou sujeito ao Pai, eu estou sujeito ao Espírito. Enquanto eu estou nesse corpo, estamos sujeitos às determinações do Espírito Santo, cada um de nós. Estamos sujeitos. Vamos mais um pouquinho aqui. Tem tanta coisa nessa mensagem para poder nos alimentar. O parágrafo, acho que vou ter que entrar logo nesse parágrafo, 21. Olha o 21 desta mensagem. Eu quero deixar isso por último, me desculpe. O 42 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo, vamos ler da mensagem que é bem melhor para vocês verem a explicação do irmão Brana. Note estes dados acerca de Jesus. Na terra foi profeta, ovelha e filho. Isso não quer dizer que eram três. Guarda bem isso daí. Foram apenas manifestações ou ofícios da mesma pessoa, Jesus. Está escrito aqui assim. Foi ofício da mesma pessoa, Jesus. Agora, quero entrar nesta parte que você vai descobrir o novo nome. 36. A revelação de Jesus Cristo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus. Como o anjo lhes havia dito, eu nasci branco. Quando nasci, me puseram o nome de William. Agora, é interessante, você nasce com já um nome, mas te põe um nome humano. Ele nasceu, o Cristo, mas foi dado o nome Jesus. É humano, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele nasceu o Brana, mas foi dado o nome para ele de William. Conhecido entre os homens. Mas Brana, as pessoas não sabiam que vem de Deus, o H-A-M desse Brana. Existem muitas famílias Branas nos Estados Unidos e no mundo. Mas só existe um que tem o nome de Deus. Se você souber, só um, nem a família mesmo do irmão Brana você pode colocar no meio. É um que tem o nome de Deus. Os demais
têm os seus nomes naturais, mas teve um que tem o nome de Deus, certo? Ele teve o nome humano, lhe puseram o nome de William, mas ele já nasceu Branham. E é interessante que ele não nasceu Branham igual o do seu pai. Ele não nasceu um Branham igual do seu pai, porque Branham igual do pai dele mesmo, de Charles Branham, não tinha H. Mas ele já nasceu um Branham com H. Para Deus, aquilo já estava escolhido. Aquilo já, o anjo já tinha dito que no entardecer haveria luz. E o HM é exatamente a luz que veio no entardecer. Foi o nome do irmão Branham. Amém? Guarde bem isso. Ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome aqui entre os homens. O tabernáculo de fora, que os homens podiam ver, foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória. Gente, como que eles podem, então, separar o filho do pai e não ver apenas aquilo que é real? Se eles fizessem uma diferença do pai e o filho, como eu faço, como eu vejo, como o irmão Branham fez, que o pai é espírito, o filho é carne, e o filho tem que morrer, o filho não é eterno, mas o pai é eterno, mas ele tem um corpo para poder morrer, para nos redimir. Deus pensou nisto. Ele pensou em ser um ser humano igual a nós. Mas antes de ser um ser humano igual a nós aqui na terra, ele tinha que vir um ser humano acima de nós, para nos redimir. Agora, como que ele veio acima? Gerado pelo Espírito Santo. Aí ele veio acima. Como ele veio igual a nós? Quando ele veio e usou o corpo de William Branham. Ele veio igual a nós. Entende? Igualzinho a nós. Ele estava. Mas é que tinha que ter um corpo acima do pecado para poder redimir o corpo do pecado de Adão. E que o meu corpo estava lá, sendo redimido naquele corpo superior que veio por obra e graça do Espírito Santo, redimiu o corpo que tinha caído. E agora Deus pega e vem na terra num corpo humano. Um corpo humano, igual nós mesmos, igualzinho nós. Lá atrás eu vejo a diferença. Ele era igual nós, ele era nosso redentor parente. Mas ele tinha que vir acima para poder me dar o privilégio de nascer de novo e ser como ele, que foi gerado pelo Espírito Santo. Sabe quando você é gerado pelo Espírito Santo? É quando você nasce de novo. Você não é mais do seu pai. A primeira vez você nasceu do seu pai e da sua mãe, mas agora o novo nascimento, você nasceu de Deus, direto de Deus. Não tem consórcio de pai e mãe. O novo nascimento do crente não tem consórcio de igreja, de pastor. Ele nasce de Deus, é ele Deus. Talvez você fique esperando o pastor ajudar, o pastor vai acabar te matando. Você tem que nascer. Você que tem que nascer. Aquilo é um nascimento entre você e Deus. Eu volto a contar. Eu soube de um menino que quis ajudar os pintainhos a nascer e foi descascando o ovo. Porque o coitadinho do pintainho bateu o bico, ficou só com o biquinho de fora. Mas o corpo estava tudo dentro da casca. E o menino foi lá e descascou. E falou para a avó: avó, eu ajudei, os pintinhos estavam nascendo, eu ajudei eles. Foi lá ver, estava tudo morto. Se eu ajudar você a nascer, você morre. É você que tem que nascer. Necessário vos é nascer de novo. O nascimento de novo é um ato entre você e Deus. É uma experiência pessoal. O irmão Branham pregou a mensagem e disse: Cristo, mistério de Deus revelado. Ele disse: o novo nascimento é uma experiência pessoal do indivíduo com Deus. É você e Deus. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu pastor, não é mais ninguém. É você e Deus. Amém? E isso aí foi o que Cristo proveu para nós quando ele veio do nascimento sobrenatural. Ele veio no sobrenatural para redimir o homem perdido e dar a capacidade para nós termos um novo nascimento igual a ele. Quando você recebe esse novo nascimento hoje, que você nasceu de novo, não do seu pai, nem da sua mãe, não do seu pastor, não da sua igreja, mas nasceu de Deus, aquilo ali é diferente. Ninguém mais pode te convencer, só Deus. Você nasceu dele, você é filho dele. Amém? Amém. Uma pena, né? Mas eu acho que eu vou deixar você falando aí.
Amém, muito obrigado. É muito bom. Mas talvez eu não tenha muito que ler aqui, porque eu queria ler, sempre quero ler para deixar bem estabelecido isso daqui, para vocês poderem notar. Então, notou como Cristo nasceu? Vocês notaram como Cristo? Vocês notaram que já nasce aquilo? Nasceu Cristo, nasceu Brana, depois foi posto o nome de Jesus, depois foi posto o nome de William, mas já nasceu aquilo ali. Agora, o parágrafo 21, a revelação de Jesus Cristo. Eu quero te mostrar os títulos do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem? Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e ômega, o todo-poderoso, são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Aí ele vai, no 22, explicando a suprema deidade de Jesus Cristo. Gente, se é a suprema deidade de Jesus Cristo, não tem outra além dele. Quer dizer, é o Deus Espírito se fazendo carne. Não é que há três deuses, eu vou dizer, não há que há três pessoas ou duas pessoas, mas um Deus com três ofícios. Há um Deus com três títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus com três títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que teve a igreja primitiva e tem que ser restaurada neste último dia, juntamente com a fórmula correta para o batismo nas águas. Por isso você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome da deidade. Amém? Você quer agora só conhecer um pouquinho o paralelo de Cristo e do irmão Brana, que é muito importante? São títulos dados ao Senhor Jesus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, fiel testemunho, Pai, Filho, Espírito Santo, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, o preferido entre 10 milhares. Agora você olha os títulos dados para o mensageiro. Ele é Elias, ele é filho do homem, é sétimo anjo. E quantos ele é? Não é um só? Então vocês veem, ele tem aqueles ofícios, títulos que ele tem, mas ele é um homem, ele é um só, e ele era o homem-Deus que devolveu o livro para nós, porque Deus devolveu o livro que Adão perdeu, Deus devolveu aquele livro depois de ter nos redimido. Ele nos redimiu, depois de ter nos redimido, então ele vem agora e devolve o livro para nós. Diz, Adão não podia ficar com o livro na mão porque ele pecou. E não tem um homem, não tem um pastor, não tem uma irmã, não tem um irmão, não tem uma igreja que pode ficar com o livro na mão em pecado. Porque quando Adão pecou, ele perdeu o livro. E quando nós pecamos, perdemos o livro. Mas eu não posso dizer que não peco, porque se eu disser que eu não peco, então a divina semente não está em mim. Mas logo São João diz assim, mas como pode pecar tendo ele por dentro a divina semente? Como pode pecar? Amém? Guarde bem isso daqui para mim poder encerrar. Somos filhos de uma família. E a família que nós somos filhos agora é a família que tomou o livro outra vez. Irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso. O livro foi perdido por Adão, restituído pelo segundo Adão, Jesus Cristo, e veio e nos deu agora pelo terceiro homem. Entende? É 1, 2, 3. A forma de Deus trabalhar. E Deus vem e restitui o livro para você nesse dia, dizendo o que são os 7 selos, o que são os 7 trovões. E você toma esse livro agora, que não podia nem olhar para ele. Enquanto Cristo estava na intercessão, não podíamos nem olhar para o livro. Agora ele sai da intercessão porque ele já intercedeu por todos neste livro. E você, só de saber que você faz parte deste livro, e não de um livro cerrado, mas de um livro aberto agora,
que o próprio Deus veio e te dá o livro. Por quê? Ele te dá o livro através de quem? Olha para vocês verem. Deus deu o livro para William Branham. Deus, através do anjo forte, dá o livro para o sétimo anjo. O sétimo anjo vem e dá o livro para nós. O que está escrito? Vai ao anjo forte e diga para ele, dá-me o livrinho. Eu quero comer isso daí, agora eu posso comer. Adão perdeu, Cristo restituiu, e agora Branham veio nos dar esse livro, dá-nos o livrinho. Vai ao anjo forte. Agora o anjo forte estava encarnado no sétimo anjo. Você vê que Apocalipse 10:1, ele desceu e pisou no mar e pisou na terra. Quer dizer, ele estava encarnado no sétimo anjo, dando o livro ali nos Estados Unidos. Que experiência! E eu queria que alguém viesse de lá com o livro aberto para nós, porque foi dado lá. Entende? Branham deu, só que enquanto Branham estava pregando perguntas e respostas, no parágrafo 7 ao 10, irmão Branham estava dizendo, tem acontecido coisas secretamente em nosso meio que eu sei que vocês não estão vendo. Estava acontecendo, eles não estavam vendo que o livro estava sendo devolvido para a igreja, devolvido agora para esse terceiro Adão que somos nós. Entende? Foi devolvido, mas Deus teve que usar de seu grande poder, de pegar o livro, trazer o Redentor, e ele não podia pôr outro Redentor, Deus se fez carne para nos redimir, e depois para entregar o livro para nós, Deus não podia mandar uma outra pessoa, era a pessoa de Deus. Quem que era Branham então? Era a pessoa de Deus em carne, entregando o livro para cada um de nós, amém? Eu creio que isso daqui é o suficiente para mim encerrar. Eu digo que é, né? Você já sabe disso, mas eu tenho que repetir para mim terminar. Um gentio levará o seu nome. Se um gentio leva o seu nome, o livro está na mão dele. Agora Deus pegou, deu o livro que tomou de Adão, porque Adão pecou. Mas quando Deus foi restituir o livro para nós, que ele já tinha nos redimido durante as eras, intercedido durante as eras, redimido pelo sangue de Cristo. Agora ele nos entregou esse livro. O que ele disse para William Branham? Nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo. Olha, Deus não quer que façamos estas coisas, senão o livro não pode vir para a nossa mão. Muitos pastores não podem ter esse livro na mão, porque a sua vida está contaminada, ou com fumo, ou com mulher, ou com bebida, está contaminado. E Deus falou para William Branham, para poder fazer o quê? Para Deus dar o livro para William Branham. Deus deu o livro que tomou de Adão, redimido por Cristo e agora dado para William Branham. E o William Branham vem dar esse livro para nós, os pastores, para que nós, os pastores, possamos comer esse livro e dar para a igreja. Dizer, isso é bom, isso faz bem, isso é vida. Foi Deus quem nos restituiu. Amém. Aí o irmão Branham mostra, um gentio levará o seu nome. Você sabe, Jeová Jireh, parágrafo 100, terceira parte, né? Do Jeová Jireh, parágrafo 100. Um gentio levando o nome para poder trazer para nós. Agora, quando esse gentio traz e recebe o nome de Deus, você não tem que batizar no nome desse gentio. Ou pois você já foi redimido. Por que batizar no nome do gentio, sendo que você foi redimido pelo segundo Adão? Esse terceiro homem que chega aqui no final para poder te dar o livro. Não é para você batizar no nome de William Branham, não. Isso daí é um grande erro que o povo pensa. É para você simplesmente tomar o livro, voltar à condição original. Foi o que Cristo fez, para poder nos converter à condição original, fora do pecado. Aí o livro vem para sua mão. Aí você tem poder com o livro na mão. O livro na mão, irmãos, é a revelação. Não pense que é só o livro, a Bíblia na mão. Todo mundo tem o livro na mão. A mensagem do profeta na mão. Todo mundo tem mensagem do profeta, mas não tem poder. Perderam o poder, perdeu a eficácia. Como Adão perdeu o livro, o povo da mensagem perdeu o livro depois que Deus restituiu o livro para nós, abriu e entregou para nós. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa perdeu o livro e nós estamos aqui outra vez com o livro na mão. Somos melhores que eles? Não, é a graça quem fez isso por nós. Amém. Agora o irmão Branham vem e diz, tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos,
e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação, somos uma família, somos filhos de uma família. Olha onde nós estamos. Se eu sou filho de uma família, eu tenho um pai. Você é filho de uma família. Agora, não há denominação brana alguma. Há uma família brana. E não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Como que você nasce agora? Você quer nascer nessa família? Ou fumando, ou bebendo, ou mentindo, ou adulterando, fazendo coisa errada? Não nasce nessa família. Essa família que você vai nascer do jeito que o pai nasceu. Como foi que nascemos na família cristã durante 7 anos da igreja? Conforme o pai nasceu, gerado pelo Espírito Santo. Como vamos nascer agora na família Brana? Conforme o nosso pai, Brana, nasceu. Oh, mas ele nasceu pelo sexo. Não, não estou falando do sexo. Eu estou falando do que Deus entregou para ele e diz para ele: nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo. Porque eu tenho um trabalho para ser feito com você. Eu tenho um livro para entregar na sua mão. O livro que Adão perdeu e que o Filho nos restituiu, nos comprou e deu de volta para nós o livro. Irmãos, não jogue fora o que você tem. O que Deus tem te dado é o que Adão perdeu. É o que Jesus restituiu em perfeito estado. O livro está em nossa mão, aberto. Ficou fechado por todos esses milênios, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele abriu. Amém? Só para você notar que nesse último dia, os mesmos títulos que você vê, Jesus tem os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Senhor e Cristo. Eles deveriam aprender isso também, Atos 2,36, porque a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A força de expressão profética e de quem escreve a Bíblia é esse mesmo, Deus o fez, parecendo que tem uma terceira pessoa aí. Deus o fez. Parecendo que dá uma segunda, Deus o fez. Senhor e Cristo. Mas vem o William Branham e ensina, Senhor, Pai, Cristo, Espírito Santo, são Jesus. Só isso é o que o irmão Branham ensinou. Me diga que é diferente a pregação da pregação que o William Branham fez. Mas esse outro gêmeo está trazendo aí uma doutrina de dualidade, e que o Pai é diferente do Filho, e não na diferença que Branham pregou, mas eles querem mostrar que é outra pessoa, enquanto é a própria pessoa do Pai manifestado no Filho, que é o Espírito manifestado numa carne. Amém? Isso daqui encerra todo o assunto daquilo que vocês conhecem. Se vocês vê Deus no entardecer, se vocês têm o livro na mão, quem foi que pegou esse livro na mão? Ó, irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele Deus nunca morre, diz o profeta. Qual Deus que nunca morre? Espírito. Aquele Deus nunca morre. Mas e Jesus? É o Filho, ele morreu. Mas o que era esse Filho? Era o corpo do Pai. É o que o Pai habitou. É que o Pai sofreu, o que o Pai desamparou. É que o Pai largou para morrer lá no Calvário, para verter sangue, para poder nos comprar. Amém. 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 Daí vai aumentar mais ainda a mensagem aqui. Muito bem. Adoção, manifestação dos filhos de Deus, 231. E Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Deus. Deus tem um nome, e o seu nome é Jesus. A Bíblia diz: a família no céu é chamada Jesus, a família na terra é chamada Jesus. Isto é certo. Então, Deus tinha um nome humano. Ele tinha que ter um nome. Chamava Jeová Jireh, Jeová Rafa. Estes eram os seus títulos da deidade. Mas ele tinha um nome, Jesus. E este é ele. Amém? Tudo isso é bom. Agora, durante as eras que o irmão Branham pregou aqui, você sabe que a família, durante as eras, antes da revelação dos selos, a família é cristã. O pai de família é Jesus. O pai da família. Mas quando o livro é aberto, a família é brana.
É isso que a pessoa tem que notar. O livro fechado, a família recebe o nome cristã. Quando o livro é aberto, a família recebe o nome Brana. Durante as eras, nós tivemos o nome Jesus Cristo, o nome de Deus, que é a nossa salvação. Você não perde isto. Mas quando ele vem no entardecer, por que Deus vem com um novo nome, HM, Brana? Por quê? Porque a noiva é gentia. E se a noiva é gentia, Deus tem um nome gentil também. Por isso, irmão Brana diz, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100, um gentil levará o seu nome. Agora, eu te pergunto, qual o nome que o gentil levou? HAM. Abraão restaurado, tocando na mão aqui, Abraão restaurado, parágrafo 45. Deus deu parte do seu nome a Abraão. E aquela parte do nome era HAM. Foi a parte do nome de Deus. E o nome de Deus entre os gentios é o HAM. Agora no final, quando Deus deu parte deste nome para a sua igreja, porque a igreja é gentia e Deus manifestou num gentil. Um gentil levará o seu nome, diz o irmão Brana. E é o gentil cordeiro, ainda o irmão Brana diz. É o gentil ovelha. Mas ele não falou o nome, mas você sabe qual nome é. Entende? É você que sabe. Um gentil que levou o nome de Deus é Brana. Esse é o gentil. Pai Celestial, te damos graças pelo nome humano que o Senhor teve, que significa salvação. Te damos graças também agora pelo seu nome humano, William, que eu sou, não eu fui, nem eu serei, mas eu sou. Te damos graças pela mudança de nome que o Senhor mudou de Abraão e deu um novo nome. Só de dar um A para ele, o seu profeta diz: esse A quer dizer Pai, Pai das nações. E agora o Senhor veio e também deu um H para o nosso profeta, o seu profeta, que o Senhor manifestou nesses dias finais. Estamos agradecidos por esta mensagem, também por este H que o Senhor colocou no nome de um gentil que levou o seu nome aqui na terra, William Marion Brana. O Senhor mesmo diz: eu te dou um sinal eterno. Olhe para aquela montanha. Quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRAMHAM 7. Eu te dou um sinal eterno. Pai, te damos graças por tudo isto. Quando a Virgem ia conceber, o Senhor também falou, através de Isaías, que dava um sinal eterno: uma virgem conceberá. E agora, quando os trovões foram revelados, o Senhor deu para nós também um sinal eterno, Bran. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está relacionado com o nome de William Marion Brana. Te damos graças por isto, no teu nome e para a tua glória, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.